Marta, mas assim, tempos atrás, o homem era apenas aquele provedor. Ele estava provendo, trazendo pão para dentro de casa, alimento. Ele trazendo isso aí era o suficiente. Essa obrigação de cuidar, de acompanhar, parece que isso era mais para a mãe. Então, você acha que nesse ponto aí melhorou muito, mudou muita coisa? Teve mudanças? Percebemos que mudou, né? Com o tempo mudou, a dinâmica foi mudando, as conversas entre pai e mãe foram mudadas, foram estabelecendo novas regras, né, na família. Isso tem facilitado. Tem muita gente que coloca, o pai tem que ajudar. Não. Nós, dentro da psicologia, nós colocamos que o pai ele tem que ser pai. A mãe é mãe, o pai é pai. Então, ele não vai ajudar, ele vai exercer o papel de pai. Né? Vai estar ali colaborando também na educação. Né? Na hora da alimentação está auxiliando, na hora da tarefa também está auxiliando. É lógico que é complicado porque ele está trabalhando ali no mesmo local. Mas é colocar limites ali, cada um dividir essa tarefa. O horário que a mãe vai fazer, o horário que o pai vai fazer. Isso facilita na dinâmica da família e na obediência dos filhos. Tem alguns pais que eu já percebi que eles querem terceirizar essa situação. Eles não têm aquela paciência de ensinar uma tarefa, ou não, às vezes nem sabem ensinar aquela tarefa. E aí, como que pode melhorar essa situação aí? Na seguinte questão, entrar em contato com a escola e saber como é que é a melhor forma de estar ensinando. É lógico que a gente sabe que mudou toda a situação, né? E o que está acontecendo? Está havendo muita tarefa para casa e às vezes os pais realmente não têm paciência. Entrar em contato com a escola, né, para estar vendo a melhor forma de estar educando. Se não consegue lidar com o filho, porque quando muda a dinâmica de uma criança, ela altera o comportamento. Né, e talvez uma ajuda psicológica possa compreender melhor, né, e saber lidar, porque aí seria o quê? Uma terapia de família. Né, nós não vamos citar casos aqui por questões de ética, né, mas já teve situação no consultório que a gente atendeu, né, em que no momento que começou a pandemia, pais e mães não sabiam como lidar. Né, e nós tivemos que ele estar trabalhando com a família a melhor forma de estar lidando com essa questão. Márcia, e qual que é a sua ponto de vista aí? Pode colocar fazer sua colocação também. De fato, essa situação fez também elevar a questão da separação, do divórcio. Não é? Então, infelizmente, famílias foram desagregadas e gerou essa necessidade de educação dos filhos no lar do pai e no lar da mãe. E o que percebe-se é que a questão masculina, não é? Existe hoje uma cultura, e já tem estudos já realizados, de que o homem ele está mudando a sua forma de enxergar a sua participação na educação das crianças, da educação dos seus filhos. E com isso, assim, essa questão de terceirizar, não é? O cuidado, o acompanhamento do filho, ele não... É claro que muitas das vezes não vamos assim generalizar, mas existem homens que estão, sim, reservando tempo para acompanhar o filho quando ele está na residência dele, quando é uma guarda compartilhada, no caso de uma separação, de um divórcio, ele reserva um tempo ali para acompanhar o seu filho, a sua filha, para fazer não só o acompanhamento da educação, mas também o acompanhamento social da criança, não é? Então, você acha que o homem está fazendo alguma coisa nesse sentido? Melhorou muito esse aspecto aí? Tem espaço para melhorar, mas sim, com certeza. Precisa melhorar mais. Com certeza. Nós estamos com uma geração de homens, de pais, que eles estão com um olhar diferenciado com relação a ter, né, a responsabilidade de gerar cidadãos e cidadãs saudáveis. É claro que tudo isso depende também de um retorno, né, da criança. Aí talvez a doutora Marta possa esclarecer melhor essa dinâmica.
Sim, o que que acontece? Como os pais têm mudado com relação à criação dos filhos, muita gente tem dificuldade de compreender. O pai sempre foi o quê? Em segunda opção. Ele não é segunda opção. Ele é pai e ele está ali participando. Antigamente, tinha essa dificuldade. Como ele saía muito, a mãe ficava mais presente. Hoje tem mudado a dinâmica, não só pela questão da pandemia. Tem muitos pais que antes da pandemia, ele já fazia o papel de pai, já exercia o papel de pai. Ele levava para a escola, ele tentava ajudar na hora do jantar, na hora de colocar para dormir. Então, assim, só aumentou essa questão dele estar colaborando ali na criação e na forma de estar lidando com o filho. Isso é muito importante porque o filho também sente falta, sente a ausência do pai, porque o pai passa muito tempo longe e quando ele chega, ele quer estar em contato com ele. E às vezes o pai está muito cansado e altera um pouco, porque o filho não sabe esperar, porque quer a presença dele ali na hora, naquele momento, e gerava essa discussão. E hoje tem facilitado um pouco, por quê? Porque o pai tem feito umas paradas, tem conversado mais com o filho, tem colaborado ali, exercendo seu papel de pai. Eu tive conversando com uma mãe essa semana, eu achei assim, ela foi bem, me explicou bem como é que está a situação dela. Ela tem uma criança que está na alfabetização. Ela disse que no horário que ela está participando da aula, que é através do computador, ela tem que ficar o tempo todinho ali acompanhando aquela criança. Então, quer dizer, ela está fazendo um papel de educadora também. Eu acho, como que você vê uma mãe que às vezes não tem conhecimento suficiente para lidar com essa situação, como que você vê a situação dessa mulher? Nós percebemos que realmente ele é difícil, é complicado. Tem algumas escolas que têm reforço, né, que você pode entrar em contato com a escola, ela pode estar orientando você da melhor forma de estar lidando com essa questão. Né? Uma outra opção seria a mãe procurar entender melhor o que está acontecendo ali. Por que aquela criança não está conseguindo absorver aquele conteúdo nas redes sociais? Porque hoje o que acontece? Não só as crianças, adolescentes e adultos têm acesso à rede social. Isso aí virou, né, um boom, né, nesses momentos. Então, não tem dificuldade dele estar entendendo a matéria. Pode até ser que ele tenha dificuldade, por quê? Porque ele quer brincar. Ele quer entrar no Instagram, no Facebook e nas outras redes sociais que nós sabemos que tem. Então, aí, para separar momento escola, momento brincadeira, talvez seja um pouco difícil, porque ele já está acostumado com as redes sociais. Né? Então, é importante a mãe estar conversando ali com ele, estar tirando, né, a dor. Qual que é a sua dificuldade de prestar atenção? Sendo que na hora de você estar jogando, de você estar brincando, você consegue, você se concentra. Eu estou lidando com essa situação, sabe? Que eu estou acompanhando um neto. É um neto, e esse neto, para mim, é muito importante também, como todos, mas ele precisa de um cuidado, assim, que ele precisa, né? Que ele não tem a mãe dele. Aí, o que acontece? Tem vezes que ele está assistindo a aula, ele tem muito sono, ele dorme na hora da aula. Aí, ele não, às vezes tem matéria que ele fica um pouco depois com dificuldade, né? Devido a essa situação que ele está tendo. Aí, eu tenho que estar ligando a escola. E aí, como é que eu faço? Ele perdeu uma avaliação. Eu já fiz isso muitas vezes, viu? Os pais, às vezes, quando sabem, ficam assim, querendo cobrar. Mas eu sou daquela que eu quero saber o porquê e se não fez, se deu conta ou se não deu. Então, não tem sido fácil para as mães. E eu sei porque eu estou vivendo isso também. Inclusive, essa que está com a criança sendo alfabetizada, diz que tem mãe que está entrando em desespero. Está entrando em desespero de ver que precisa de ajudar a criança e está sobrecarregada demais. Então, com essa situação, você tem notado participação do homem neste aspecto? Então, mais participação deles nos últimos tempos? Sim, porque às vezes a esposa está sobrecarregada com relação, né, a mãe com relação a essa questão. Né? O pai, ele também pode estar disponibilizando, está compreendendo esse momento, está ajudando nesse momento de tarefa, nesse momento escolar. Porque, às vezes, a mulher ela até sabe, mas o fato dela estar cansada, sobrecarregada, ela pensa, eu não consigo, eu não dou conta. Né? É só uma questão, né, talvez, de estar pedindo, né, para o pai, olha, pai, pode estar, né, fazendo essa tarefa com o filho, né, pode estar compreendendo esse momento dessa criança, por que ela não está compreendendo, o que ela está ficando dispersa,
Né? Por que ela consegue concentrar num jogo, consegue concentrar nas outras redes sociais e ela não consegue, né, concentrar na sala de aula? Qual que é a dificuldade? Às vezes tem que perguntar para a criança. Né? Muita gente pensa, mas a criança não entende. Ela entende. Né? Tanto criança quanto adolescente. É o fato da gente sentar com ela. Qual que é a sua dificuldade? O que está acontecendo? Né? Às vezes ela está estressada também por esse momento, ela quer sair e não pode, ela tem que ter todos os cuidados em questão da pandemia. Às vezes o pai e a mãe não explicam o porquê que está acontecendo. Tem pai e mãe que ignora, não explica. Olha, a gente tem que ficar em casa. Mas não explica o porquê que tem que ficar em casa. Olha, mudou a rotina agora da escola, nós não podemos ter aula presencial, nós vamos ter que estar aqui. E às vezes sente falta de um colega. Porque tem gente que consegue estudar junto com o colega, um auxiliando o outro. E aí, mas eu consigo com o meu colega. Talvez ligando para um coleguinha, para a mãe de um colega e consiga estar trabalhando. É uma forma também. E aí, Márcia, você tem alguma coisa a colocar nesse aspecto aí? Eu penso que é importante aí a questão da organização. E o MEC, é claro que uma situação é você ter uma publicação de uma lei, não é? Até que chegue para a sociedade, até que chegue na família, até que se faça, vamos dizer assim, efetiva essa lei. Mas o MEC, em agosto do ano passado, publicou uma lei em que a escola, o sistema, não é, educacional, seja ele estadual, municipal, seja de âmbito de alfabetização, seja de âmbito superior, determinou que houvesse um programa suplementar de atendimento para as famílias. Então, assim, é fato que esse exemplo que você citou, da questão da mãe ficar extremamente estressado, né? Como é que eu vou ensinar a criança se eu, muitas das vezes, não sei muito sobre essa matéria? Mas aí vem essa questão do suporte que as escolas elas devem disponibilizar. E caso ela não disponibilize, aqui mesmo um exemplo de Goiânia, a Goiânia tem uma câmara de mediação dentro da sua secretaria estadual, não é? Para que justamente essas situações sejam levadas e buscar uma resolução. Então, assim, aí entra a questão da resiliência, não é, doutora Marta? A mãe e o pai também, porque ambos devem participar, né, na educação dos filhos, de entender, bom, até aqui eu posso ir, estou limitada, mas aonde que eu posso buscar mais informações? Eu posso buscar com outra mãe, talvez uma outra mãe, não é? Tenha uma compreensão melhor dessa matéria. Então, aí entra a questão da comunicação, de saber buscar auxílio, não é? E é importantíssimo, porque uma das lições que essa pandemia tem trazido para o âmbito familiar e o âmbito educacional é a questão de melhoria na comunicação. E um fator que deve ser ressaltado é a comunicação não violenta. Porque isso minimiza a questão da violência doméstica, minimiza a questão da situação estressante que os pais, que a mãe, que a mulher vive no acompanhamento dos filhos. Então, é importantíssimo que as pessoas entendam, enxerguem e pratiquem, não é, essa forma de comunicação. Eu vejo assim, os pais, quando eles não conseguem resolver aquele problema da criança, aí gera assim, um desentendimento grande, que a criança fica nervosa, a mãe fica nervosa, a criança já está com dificuldade, aí fica mais difícil. Como que eu acho assim, Marta, você precisava deixar para essas mães um ponto de vista e como que elas têm que ter paciência nessa hora para poder ajudar essa criança, porque a criança também, às vezes você fala que eles estão assistindo a aula, mas tem dificuldade. Eu me lembro, eu tinha dificuldade quando eu estudava. E, às vezes, eu ficava sem saber. Eu não tenho vergonha de falar. Eu já me reprovei em alguma disciplina. Que eu não gostava, eu não conseguia ter um bom aprendizagem naquela disciplina. E aí eu vejo que os pais querem sufocar as crianças e gera um clima muito desagradável. O que você poderia falar para essa mãe agora, Marta?